Eu fui assistir Mufasa e eu fui com zero expectativas. Minhas expectativas estavam muito baixas mesmo. Só que daí eu fui no cinema, assisti o filme inteiro e no final eu falei: aí sim, Disney! Aí sim, cara! É muito bom quando você vai com zero expectativa e o negócio te surpreende de uma forma muito boa. Aqui no canal, ultimamente, eu tô falando meio mal da Disney, né? Eu fiz um vídeo esculachando Moana 2, mas mereceu. Já falei mal de Lightyear, falei mal de Mundo Estranho, mas quando a Disney acerta, eu tô aqui pra falar bem também. E esse filme Mufasa, cara, ele é 10 de 10. Eu amei esse filme. Esse filme é uma continuação, mas não é, daquele primeiro live action que a gente teve, que foi o primeiro foi bem a história do Rei Leão, do primeiro filme. Só que esse filme é a história do Mufasa, é uma história antes daquele filme. Então, em Mufasa, a gente tem a história do Mufasa desde um filhote, toda a história de como que ele virou o Rei Leão e grande da pedra lá e tudo mais. Cara, e eu fico fascinado como que eles conseguem pegar, sei lá, Leão, África e construir uma história ali dentro disso, uma história muito profunda, uma história muito complexa. Desde os cenários que você pensa, nossa, savana africana, não vai ter nada, né? É só savana africana. Mas não! Tem a savana africana, aí tem um cenário de pedras, aí do nada eles estão numa montanha de neve, e você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? E pra quem gosta do Rei Leão, esse filme é incrível, porque a gente consegue entender realmente a história do Mufasa, a história de como ele se perdeu dos pais dele, como ele foi parar em outra tribo de leões, ele conhecendo o Scar, e uma coisa muito legal é a gente ver o antes e o depois. O antes a gente vê como que o Scar e o Mufasa, tipo, eles eram melhores amigos. E a gente consegue entender essa transformação de como que eles saíram de melhores amigos pra inimigos mortais, ao ponto de um matar o outro. Isso não é spoiler não, tá? Rei Leão tem mais de 30 anos. E esse filme, eu sinto que ele é muito emocionante, cara. Uma das críticas daquele primeiro live action do Leão, a galera falou muito que, nossa, tá muito real isso aqui, parece Animal Planet, Discovery Channel, e falta um pouco de emoções no rosto dos personagens. Ou seja, aquele primeiro filme ficou um filme um pouco mais frio, sem emoção. Mas nesse aqui eles fizeram uma ajustada nisso aí. É muito suave no vento e me lembra da minha casa. Depois ele some. Então, apesar do visual realista, todas as cenas da natureza são lindas. Esse filme é lindo. Só que além de ser lindo, eles conseguiram colocar as emoções nos personagens, que no primeiro filme não teve, zero emoções. Esse aqui, eles já consertaram o que tinha errado. Eles conseguiram colocar as emoções no rosto dos personagens. E isso faz muito sentido nas cenas tensas, nas cenas que eles são emocionados, felizes, tristes, nas músicas também. Ah, falando em músicas. Cara, tem um cara que esse cara, ele é muito bom. Esse cara aqui, ó, Lin-Manuel Miranda. Dearo, eu nunca ouvi falar desse cara. Pois é, mas você conhece as músicas desse cara. Esse cara aqui foi o responsável por fazer as músicas de Encanto. E Encanto, todas as músicas são maravilhosas. Esse cara aqui também fez as músicas de Moana, do primeiro filme de Moana, que são incríveis. O segundo filme de Moana não foi ele que fez. Por isso que a gente vê que, tipo, é muito distante as músicas do primeiro filme pro segundo. Esse cara aqui, ele é muito bom. Então ele é? E quem que faz as músicas do filme do Mufasa? Ahá, esse cara. Então todas as músicas funcionam muito bem, as músicas são legais, são emocionantes, as cenas de música são muito legais também. O que eu percebi nesse filme é que todas as cenas parece que elas foram muito bem planejadas. Eles meio que não falaram assim, ah, vamos fazer, faz aí. Não, cara, parece que eles tiveram um cuidado especial em fazer cada cena ser épica, ser incrível, ser memorável, sabe? E uma coisa que eu falei um pouquinho mal de Moana 2 é que eu não sentia que realmente as coisas ficavam tensas. Quando você tá assistindo um filme e aparece uma cena desafiadora, uma cena tensa, isso precisa cair nas pessoas que estão assistindo, pra elas ficarem naquela emoção também. Em Moana 2 eu sentia que não chegava nessa emoção difícil, sabe? Mas, cara, a vida no Mufasa é só desafio, é só perrengue, é só dificuldade. E o filme já começa com uma cena de ação, você
você pensando, meu Deus, todo mundo vai morrer aqui. Mal começou o filme e tá todo mundo morrendo. Então, em todas as cenas de ação que esse filme se propõe a fazer, ele acerta muito. Parabéns. Tanto cenas de ação, tanto cenas de luta entre os leões, você realmente fica tenso assistindo um negócio. Então, esses momentos de tensão, eles são muito bons. Tanto os momentos de tensão, como os momentos de emoção, cara. É uma loucura que às vezes tá assistindo Rei Leão, um filme dos bichos, e dá vontade de chorar no meio do cinema, porque é emocionante ao mesmo tempo. Porque a história do Mufasa é muito triste, ele perde o pai, perde a mãe, ele vai parar em outra tribo e ninguém quer saber dele, só o irmão Scar. Depois vai virar inimigo, porque todo mundo já sabe que ele vai virar o inimigo do Rei Leão, do Mufasa. E uma coisa que sustenta todo esse filme muito bem é a história. Cara, a história desse filme é incrível. Eles conseguiram construir a história do Mufasa de um jeito muito legal, muito interessante e com muita cena de ação, de história, de vingança. Cara, deu pra perceber que eu gostei muito desse filme, né? Uma coisa que eu vi que muita gente falou mal desse filme e eu não achei um ponto ruim é o formato dele. O filme começa com a Kiara, que é a filha do Simba e da Nala, perguntando pro macaco lá, Rafiki, se ele tem uma história legal pra contar. E o macaco, ele sempre tem história legal pra contar. E nesse rolê da Kiara com o macaco, também está o Timão e o Pumba. E daí, a estrutura do filme começa eles contando a história, aí volta pro passado, começa a contar a história do Mufasa, só que fica voltando, sabe? Eles contando a história, volta pra história do Mufasa, aí volta pro macaco, pro Timão, pro Pumba, pra Kiara, aí volta pro Mufasa, aí volta pro Timão, pro Pumba, pra Kiara. Então, algumas pessoas não gostaram desse vai e volta. Eu achei legal, interessante, que é, sei lá, é como se fosse comentários ao vivo, tipo, nossa, realmente aconteceu isso? É, aconteceu isso. E agora, o que vai acontecer? E também foi uma forma de adicionar o Timão e Pumba, que eles são personagens muito legais, que todo mundo ama o Timão e Pumba. E sim, nesse filme eles estão muito engraçados, só que o Timão e o Pumba, eles não fazem parte da história do Mufasa. Realmente. Eles apareceram depois, quando o Simba foi perdido na floresta e começou o Hakuna Matata. Não. Ele cantou aquela música por 6 anos sem parar. E quem não cantou? Então foi uma forma de colocar o Timão e o Pumba nesse filme de uma forma interessante, legal. Eu gostei, tá aprovado. Mas o que eu mais gostei é a gente ver personagens que a gente ama ou odeia ou ama odiar, no caso do Scar, como eles eram jovens, cara. Isso é muito legal. A gente tem toda a história do Mufasa, tem toda a história do Scar. A gente entende o que aconteceu que deixou ele muito bravo. Tipo, quando os dois eram filhotes, os dois se amavam, eles realmente eram irmãos. Só que a gente vê essa transição, sabe? Tipo, ó, aconteceu uma coisa lá, eu não vou dar spoiler, mas enfim, que mudou totalmente. E o Scar não gosta mais do Mufasa, porque aconteceu aquilo. Aí você fala, pô, cara, que motivo bobo. Mas eu entendo. A gente tem um Rafiki mais jovem, então é legal ver a história do Rafiki também. A história da Sarabi é legal, como ela conhece o Mufasa. O Zazu, aquele passarinho também, a gente vê ele mais jovem ali, como ele conheceu o Mufasa, então isso é muito legal. Tudo isso de colocar os personagens que a gente já conhece mais jovens e mostrando a história deles, funciona muito bem. Ah, cara, eu sou fã de Rei Leão, né? Então esse filme me pegou muito. Eu não gostei muito do primeiro, mas esse aqui, cara, asmei. Como? Como as crianças falam hoje em dia, né? Outra coisa que funciona muito bem é o vilão desse filme. O vilão desse filme é o Kairos, é tipo um leão gigante, branco, que o Mufasa e o Scar fizeram uma coisa lá que esse leão branco não gostou e ele quer vingança. Basicamente é isso. E esse leão branco, grandão, cara, ele funciona muito bem como vilão. Realmente, quando ele aparece, ele tem uma presença que dá medo até na gente que tá assistindo o filme. A gente não devia ficar com medo, né? Mas fica um pouquinho sim. Um pouco mais. Enfim, galerinha, eu saí do cinema completamente feliz, ó. A Disney está de parabéns, acertou muito. Vai assistir Mufasa, que se você gosta de Rei Leão, você vai amar esse filme. Pra mim, cara, eu fui com zero expectativa. Eu saí de lá que nem uma criança feliz depois de assistir Rei Leão. É muito legal esse filme. Enfim, assistam Mufasa. Se você quiser ver mais reviews de filmes por The Arrow, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.